Oi, tudo bem? Aqui é o Johannes do canal PY Ajude-me. Nessa aula eu vou te explicar como usar threading. So, vamos supor que você tem aqui vários domínios e você quer descobrir o IP, por exemplo, de cada desse domínio, ou você quer verificar se está funcionando com a sua conexão, sei lá o quê. Como você poderia fazer isso? Você poderia abrir o CMD, por exemplo, e colocar cada domínio aqui. Ping google.com e vai sair uma coisa dessa aí, né? A gente sabe agora que, né, simplesmente que o IP do Google é isso aqui, essa é a nossa conexão, enfim, ok? Só agora, para todos esses domínios, isso vai demorar um tempão, né, de fazer isso. E a gente poderia fazer isso tudo simultaneamente, né? Como fazer isso em Python? Primeira coisa, importante para você entender. Threading é ótimo para I/O operations, input-output. Quer dizer, also para networking, né, ou lendo coisas lá do HD, depende do seu HD, se é rápido ou não. Mas quando você quer fazer cálculos rápidos, como por exemplo aqui converter imagens, uma coisa, é melhor fazer multiprocessing, ok? Para input-output, principalmente para networking, isso é ótimo aqui usar threading, ok? Bom, vamos lá. Bem simples de fazer isso, como tudo aqui nesse canal. Então, vamos aqui importar. Import, a gente não precisa instalar nada. Threading, subprocess, time. Ok? Esses três vamos importar. Você tem que criar uma função que vai rodar basicamente sobre todos esses servidores aqui. A gente vai usar subprocess, como você já acabou de ver. Tem uma aula onde eu explico mais sobre subprocess, ok? Aqui é bem basicão. Vamos lá, será get IP, vamos chamar isso assim, ok? A gente vai passar nessa função domain, domínio, né? E agora é o grande problema. A gente não pode fazer agora só tipo um return e fazer uma coisa aqui, certo? Não vai rolar. Na verdade, rola, mas é meio um rolê fazer isso. Então a gente vai fazer isso bem mais simples. A gente vai criar fora aqui um dict. A gente vai chamar isso de results. Ok? E agora, já que o domínio é um nome único, a gente pode usar isso como chave. Se fosse agora, vamos dizer, mais de uma vez, eu usaria aqui uma lista, ok? Tanto faz, ok? Você também pode usar uma lista, não, mas aqui, para mim, eu acho que é mais adequado usar aqui um dict, porque todo domínio só existe uma única vez. Então, a gente vai fazer o seguinte, é bom que a gente pode agora acessar esse negócio de boa e adicionar novas coisas. A gente vai adicionar, ok, domínio, e a gente vai agora chamar o subprocess, bem simples. Deixa eu aqui abrir isso aqui para poder escrever em 2 linhas. Você não precisa fazer esse negócio, ok? É só para, basicamente, eu não precisar respeitar negócio de espaço de Python, porque eu poderia começar agora assim, não tanto faz. É só para você poder ler melhor, entendeu? Para poder aumentar a fonte. Subprocess run. E agora aqui é sempre uma boa passar uma lista, também funciona como string, né? Mas eles recomendam passar uma lista, então a gente passa ping.exe, domain. Certo? A gente vai passar o domínio. Lista acabou. Só a gente vai querer esse output. Então a gente coloca capture output. Capture output é true. Certo? E agora esse vai fazer um standard output. Então a gente vai aqui pegar o standard output. E esse muss ser em bytes. Ok? Eu também fiz uma aula mais detalhadamente sobre o standard output, né? E como usar with. Você pode assistir também esse vídeo. E agora a gente já vai colocar um decode aqui. Decode. A gente já vai converter isso diretamente em um string. Vai ser UTF-8. Caso que tenha erro, porque às vezes, sabe, tem esses símbolos esquisitos, e fala aqui, não, o símbolo não funciona para blá 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 string. Normalmente isso não vai acontecer aqui, mas de qualquer coisa, é sempre bom colocar aqui ignore ou replace, ok? Assim a gente não vai ter erros, nunca. Perfeito, essa é a nossa função. Agora a gente só precisa chamar isso para um thread. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer simplesmente um loop. For d in domains.
A gente vai chamar threading.thread. A gente vai colocar target é get IP. Toma cuidado, só assim, certo? Sem mais nada. Não tem aqui parênteses nem nada, é desse jeito, ok? Agora a gente vai pagar arguments, args, esse tem que ser uma lista de tuplas. Então, mesmo se você tem só uma única coisa, você coloca Deus, tem que ter uma tupla. Mas esse aqui não é uma tupla agora, ok? Isso é simplesmente, esse negócio vai ser ignorado. Você tem que colocar uma vírgula aqui depois, ok? Fica esquisito, para mim também, quando eu vi a primeira vez, mas faz sentido. Agora a gente poderia dar uma variável aqui, por exemplo, t, depois start, mas vamos diretamente colocar start, diretamente. Agora é boa, quando você faz o network operations, é bom você dar um sleep depois, ok? Simplesmente porque, eu não sei qual roteador você tem, mas bem pouco sleep, só precisa ser 50 milissegundos. Porque simplesmente você lança um monte de conexões, simplesmente seu roteador não vai aguentar isso, você tem que reiniciar tudo, entendeu? No caso, ele vai quebrar simplesmente. É tipo, você está fazendo um DDoS attack para ver seu próprio roteador. Na verdade não é DDoS, é só um DOS attack, mas você faz com seu próprio roteador, não faz sentido nenhum fazer isso, né? Olha aqui, é interessante, vamos colocar aqui um print, vou te mostrar alguma coisa. A gente coloca, esse agora é opcional, print results. Agora vamos fazer de novo um time sleep. E você vai ver, vamos colocar, sei lá, um segundo, vamos colocar um segundo. E você vai ver como o negócio vai começar a encher, ok? Eu já vou copiar isso aqui no clipboard para fazer, para você ver, para poder inserir mais rápido. Olha aqui. Bom, vamos lá, vamos rodar o negócio. O código já está rodando. Aqui. Olha aqui. Agora não tá para ver direito. Aqui, você pode ver aqui. Olha aqui como o bagulho encheu. No começo. E aqui, pelo jeito, a gente já tá pronto. Peraí. Results. Aqui. Len results 32. Len domains 32. Então, aqui você pode fazer tipo um check se ele já tá pronto, entendeu? Aí você vai verificar se é mesmo len. Não, então a gente já sabe aqui, acabou tudo. E aí aqui são as informações, não? Microsoft Online, esse não deu certo pelo jeito aqui. Na ping request não deu certo. E aqui o resto dava tudo uma maravilha. Aqui eBay também não deu. Mas pode ser também que eu exagerei um pouquinho com as conexões, mas tá vendo aqui. É só para você entender o sistema, como o threading funciona. E agora você tem todos os resultados, é rapidinho, né? Demorou bem menos tempo. A gente rodou simplesmente código inteiro de uma vez só e pronto, ok? Talvez já meu roteador não tenha aguentado isso aqui, porque eBay obviamente funciona, né? É um site que funciona, tem várias times out, né? E você coloca simplesmente mais sleep do que 50 milissegundos, ok? Muito obrigado e a gente vai se ver na próxima aula, né? Tchau, tchau!